Roberta, deixa eu puxar aqui ela, as duas Robertas, deixa eu ver a outra aqui, peraí que tem a outra, está aqui na minha tela, que faz tempo que eu não vejo ela, porque ela agora só quer ficar no Texas. Quem dera, né, Rô? Quem dera fosse só no Texas. I'm international. Ai, ó, não vou conseguir ficar puxando todo mundo aqui, mas vou deixar aí com a Roberta, que vai puxar o bonde. E hoje a ideia aqui é a gente trazer um pouco do que foi a experiência no IST, mas mais do que isso, aprendizados e principalmente referências, e a gente pensar em temas relacionados à educação. Se você está aqui, eu tenho certeza que é por isso que você está, né? Quer saber um pouco mais, quer saber o que tem de tendências. E eu acho que a melhor pessoa para começar é a Roberta, porque a Roberta é figurinha carimbada no IST, ela está desde 2015 participando desse, que é um dos eventos, é um dos maiores eventos, né, Roberta, de tecnologia educacional. A gente tem a Beth Educar também, mas tem uma outra pegada, o IST tem muito mais para a sala de aula, para as lideranças educacionais, não que a Beth não tenha, claro que tem também, mas tem uma pegada diferente. Vou deixar isso com a Roberta e ela vai puxando o bonde aqui para a gente conversar, tá bom, Roberta? Sejam bem-vindos e bem-vindas todos por aqui no Amplifica e tá pronto. Obrigada, Carlota. Boa noite, todo mundo. Vamos começar aqui, então, o nosso bonde, falar um pouquinho hoje de como foi o IST, né? O que a gente trouxe aí na nossa mala, o que a gente trouxe de tendências, de insights, de referências, de tudo um pouquinho, e falar um pouquinho aí do que é essa conferência, né? O que é o IST, né? Então, esse aqui é o nosso bonde, né? Eu sou Roberta Freitas, eu estou aí desde 2015 frequentando o IST, é a minha conferência favorita. Eu sou especialista em tecnologias educacionais, sou líder do grupo GEG do Rio de Janeiro, Google Innovator, Google Trainer, e vou liderar esse bonde aí, que daqui a pouco também eu vou chamar todo mundo. Vocês querem se apresentar rapidamente? Bonde Amplifica. Acho que na hora que você for puxar a gente para falar, a gente vai se apresentando, pode ser? Então, beleza, pode ser. Então, vamos embora. Queria começar falando um pouquinho, né, do que foi, né? O que foi essa conferência? É uma conferência muito grande que acontece anualmente nos Estados Unidos, em alguma cidade dos Estados Unidos. Foi um total de mais de 17 mil participantes esse ano, 16 mil pessoas pessoalmente lá, presencialmente, quase 1.200 pessoas de forma virtual nessa conferência. Aí, ó, tem os países que tiveram mais pessoas, né? A quantidade de sessões, 1.746 sessões, 82 países participaram. Então, assim, é uma conferência que atrai gente realmente do mundo inteiro. É claro que por ser nos Estados Unidos, é muita gente de lá, mas realmente traz gente do mundo inteiro, né? Mais um pouquinho aqui, eles têm muitos voluntários, né? 307 voluntários no Expo Hall, que é o lugar onde ficam os estandes dos expositores, né? Tivemos aí 506 companhias, 1.167 estandes, 2.098 presenters, apresentadores. Temos aqui no Bonde Amplifica alguns desses apresentadores, inclusive eu. E uma coisa que eu acho muito legal lá são os estudantes que apresentam lá. Isso eu acho que é uma inovação, assim, que fala muito sobre o que a gente quer da educação, que é trazer os nossos alunos para apresentar o que eles estão fazendo na sala de aula. E lá a gente teve 500 alunos apresentando. E eu acho isso, assim, eu fico encantada com isso. Desde a primeira vez que eu fui, eu fiquei encantada e eu fico até hoje. E esse ano, sim, tivemos estudantes brasileiros. O Colégio Estocco de Santo André levou 4 alunos
para apresentar seus projetos. Então, gente, nossa educação estava lá super presente, inclusive com os nossos estudantes. Olha que legal, né? Mas aí, né, você pode estar se perguntando assim, o que exatamente é o IST, né? É só uma conferência? Gente, o IST não é uma conferência. O IST, ele é, na verdade, uma grande comunidade, né? Que se chama assim, a sociedade, o que significa, né? Sociedade Internacional em Tecnologias Educacionais. Ela é uma organização que ajuda educadores a usar a tecnologia para ir revolucionar o aprendizado. Então, vai muito além da conferência. A conferência é uma das coisas que eles fazem ao longo do ano, mas é realmente uma grande comunidade de educadores, líderes educacionais, de todas as pessoas envolvidas na educação. Algumas das coisas muito legais que eles trazem já há muitos anos, né? Os parâmetros IST, que são um guia, diretrizes, de como você pode implementar a tecnologia educacional de uma forma significativa. E esses parâmetros, eles te ajudam a perceber onde você está, né, em relação à implementação de tecnologia educacional, em que partes ali da sua prática você pode melhorar, você pode, né, desenvolver mais, onde você já está bem, então, e qual caminho você pode seguir. E esses parâmetros, eles são divididos nessas 4 categorias, então a gente tem para estudantes, para educadores, para líderes e para formadores também de professor, para coaches, né? Então vale a pena dar uma olhada. Lembrando que, na verdade, dizendo que, porque eu ainda não falei, no final a gente vai dar de presente para vocês um e-book com todos esses links, todas essas informações que a gente vai falar aqui hoje. Então vai ter tudo linkado para vocês olharem aí com calma, tá? Outra coisa que o IST trouxe, que ele lançou ano passado, mas que esse ano veio com muito mais força, são os princípios da aprendizagem transformacional. Eles fizeram aí mais um framework, um modelo de trabalho para a gente entender como a gente pode realmente transformar a aprendizagem, para ela ser realmente significativa para os nossos estudantes, né? Então, eles têm aí diversas categorias. Vocês receberam na inscrição de vocês receberam um link para esse material, então não deixa de baixar, que é um link para esse material traduzido, inclusive. Então, não deixem de baixar esse material, que é muito legal. E aí, sim, tem a conferência anual, que hoje em dia se chama ISTE Live 2025, mais ASCD Annual. Por quê? O ISTE, que é a Sociedade Internacional de Tecnologias Educacionais, se juntou ao ASCD, que é uma sociedade para desenvolvimento de currículo. Então, são 2 sociedades americanas aí bem potentes, uma de tecnologia, uma de currículo, e que agora fazem parte do mesmo ecossistema, né? Eles estão virando aí uma sociedade única e as conferências agora acontecem de uma forma junta. Eu, que frequento desde 2015, participei somente do ISTE, né, quando era só o ISTE, até o ano passado, e esse ano foi o primeiro em que eles juntaram os 2. O que mudou? Aumentou mais ainda o tamanho da conferência, que já era uma conferência enorme, e agora a gente vê mais conteúdo aí para as lideranças educacionais, um conteúdo realmente mais voltado para currículo, além do que a gente já tinha ali no ISTE. E aí, gente, esse ano a conferência aconteceu em San Antonio, e foi a primeira vez que a gente teve um grupo tão grande de brasileiros presentes lá, tivemos aí vários Google Innovators, e o nosso bonde Amplifica estava lá pronto, e aí eu queria começar aqui chamando Ana Laura para falar um pouquinho da experiência dela lá no ISTE. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Então, a Rô já falou, sou Ana Laura, eu trabalho com educação, sou professora, sou Google Innovator também, da Academia 24, então sou uma baby, sou fresquinha, e isso tem muito a ver com por que eu fui parar no ISTE, né? Como é que eu acabei nessa jornada e por que eu fui para lá, porque eu fiz parte de uma seletiva, eu ganhei uma bolsa,
e uma das ideias era que eu apresentasse o meu produto, o meu projeto que eu estou desenvolvendo na Academia de Inovação do Google. Então, foi o que eu fiz. Eu compartilhei sobre o meu projeto, que é sobre mulher na tecnologia. E estar no IST foi muito mais do que a experiência da viagem, do evento como um todo. É um evento mega, é enorme, porque tem muita gente. Mas, enquanto educadora, dá para a gente fazer um filtro disso que a Roberta falou, assim, tem muita prática pedagógica e muita troca de figurinha, né? E, para mim, a experiência foi muito legal para mim, porque eu trabalho com educação, tecnologia, robótica, o tempo inteiro em sala de aula, e eu sou professora de robótica. E quando eu contava isso para eles, era do tipo, como assim alguém dá aula de robótica? E eu achava, sinceramente, que quando eu dissesse que eu dava aula de robótica, seria algo muito normal, assim, do tipo, ela é professora de mais uma disciplina como qualquer outra. E bem pelo contrário, eu tinha que ficar explicando como que eu dava aula aqui no Brasil, há uns anos atrás, quando eu comecei com essa disciplina, na grade curricular, né, como se fosse, ao invés, imagina assim, na escola que eu trabalho, ao invés de português, não é que não tem português, mas é que ao invés de ter uma disciplina padrão lá, tem essa disciplina chamada robótica, que é uma disciplina de prática, faz parte do itinerário extinto, é mão na massa, é fazer acontecer. E aí eu expliquei isso por muitos anos aqui no Brasil, e aí quando eu fui para lá, eu tive que explicar isso de novo. Eu falei, mas gente, não é possível. O que vocês fazem aqui? Né? O que esse povo está fazendo que não faz isso? Eu sempre achei que vocês fossem diferentes, que trabalhariam dessa maneira, e a gente que estava atrasado, que nunca tinha chegado nisso. Eu dizia, tá, mas faz como? E aí eu participei teve uma das oficinas que eu me inscrevi, que vem de encontro a esse meu choque cultural, e eu me inscrevi do tipo, vou lá só para ver o que estão falando. Eu fui bem descrente nessa oficina, foi a primeira oficina que eu me inscrevi, foi no primeiro dia de evento, era um resumo da ópera, era, tipo, pequenas grandes ideias para prática pedagógica, e eu me inscrevi porque tinha a ver com tecnologia. Eu falei, vou lá, né, vou ver mais o mesmo, mas é legal, porque é com ensino fundamental, é uma área que eu lido pouco, eu queria ter mais contato com esse universo, e aí eu fui lavada, assim, lavada de ideia. Primeiro que a palestrante trazia uma ideia a cada 5 minutos, ela girava, assim, Foi uma manhã inteira de atividade, mas isso eu percebi que era uma prática muito frequente em outras oficinas que eu participei também, de não ficar 5.000 anos naquela coisa que a gente fica aqui. Eu vou num evento aqui no Brasil, a gente começa, e aí faz a parte 1, a parte 2, para chegar no ápice do evento no final. Lá não, se eu pescasse, eu perdi o negócio. Né? Tipo, pesquei, acabou. Não, já explicou, já foi, já acabou, já teve a prática, tá aqui o link, tá aqui material extra, aqui tem um e-book, aqui tem não sei o que você vai baixar. Dizer, mas gente, como assim já acabou? Não vai ficar enrolando esse negócio? E não ficava. E aí, nessa oficina, uma das práticas que teve nessa oficina foi de usar o robozinho. Eu até ganhei o robozinho no final das contas do sorteio. E aí eu achei, vamos ter uma aula de programação. Não, a gente não teve uma aula de programação, a gente teve uma aula sobre como que as plantinhas são polinizadas, e dentro dessa aula de polinização, as crianças tinham que usar o robô, que elas nunca teriam usado, era só, tipo, intuitivamente, e naquela aula as crianças aprenderam lógica de programação, como que o robô se move, como é que ele vai de um ponto ao outro, coisa que eu levo semanas para explicar para os meus alunos, e depois eu vou lá, agora a gente vai movimentar o carrinho pela sala. A gente fez ali, fazendo a baratinha andar de um ponto para outro na planta. E aí eu levei, e essa foi uma das lavadas que eu levei, tá? Que daí, tipo, foi do tipo, você vai partir do que faz sentido. A gente fala tanto disso aqui, né? De partir do que faz sentido, da prática, da realidade do aluno. E quando a gente vai para a sala de aula, a gente, quando vê, tá lá no conteúdo, assim, não, vamos lá, vamos arrastar um bloquinho aqui para movimentar, aí o teu carrinho vai andar. Mas eu poderia começar a minha aula dizendo, o desafio é fazer o carrinho andar do ponto A ao ponto B, te vira. Não colocando os bloquinhos, né? E mais do que o carrinho, não tinha que ser o carrinho, eu poderia colocar o carrinho tem que levar um livro até a biblioteca da escola. Então, eu teria um problema real para esses alunos solucionarem. E aí eu voltei com isso na cabeça, assim, indignada, né? E aí, somado a isso, aí não é um ponto de indignação, mas de alegria, que é um debate que a gente tem feito aqui no Brasil, que é em relação a como que a gente usa a tecnologia com segurança. E aí, isso sim, eu percebi que nós estamos muito, muito avançados, não digo tipo à frente do universo, né? Não somos os super campeões,
mas a gente está muito forte essa discussão em todos os lugares que eu participo, que eu convivo, assim, de como que a gente vai trabalhar com a tecnologia de forma segura, de trazer essa conscientização de navegar seguro, de não colocar dados na rede. Então, quando eu vi sendo trabalhado isso, eu fui numa oficina que era sobre a questão de inteligência artificial e os cuidados, né, em relação aos dados, inteligência artificial e tal, e eu esperava um negócio assim, agora eu vou aprender tudo. E aí, para mim, foi mais do mesmo, mas é porque exatamente depois que a gente comenta no nosso grupo, a gente faz parte de um grupo que discute sobre isso. Mas eu fiquei feliz porque é uma coisa que a gente está vendo em diferentes ambientes, em diferentes esferas aqui no Brasil, desde a rede pública que acessa, de repente, menos, até aquela escola que acessa um monte e que usa demais. A gente tem escutado essa discussão muito forte, assim, o que estamos fazendo com os nossos dados, como que nós estamos entregando isso, e quando que a gente tem que, de fato, usar a IA, por exemplo, né? Então, foi interessante porque foi dois contrapontos, assim, um que eu me vi do tipo, uau, a gente está acertando, e o outro que eu fiquei, caramba, eles estão fazendo simples bem feito. E, sabe, para mim o resumo foi isso, não pira menos, se estressa menos, e vão fazer o simples bem feito, olhar para o aluno como um todo, assim, colocar em prática aquilo que a gente tanto traz em debates e que pouco a gente tem feito. Às vezes a tecnologia engole a gente e a gente esquece disso, assim. Então, para mim, esse foi o grande ensinamento. Legal, Ana, muito obrigada. E aí eu vou continuar aqui, que eu acho que tem muito a ver com o que você está falando aí. Vou trazer alguns insights e tendências que eu percebi, e aí falo muito pessoalmente, porque como isso é uma conferência muito grande, cada pessoa realmente tem uma experiência diferente ali, porque são muitas opções de conteúdo para você assistir, e não só assistir, participar, porque você tem formatos de sessões diferentes ali. Então, vou trazer uns insights e tendências que eu percebi, das conversas que eu tive, das sessões que eu participei, muito do que eles chamam ali do main stage. Main stage é o palco principal, que é onde tem as palestras principais, eles fazem 3 desses ao longo da conferência, e eles trazem aí vozes exponentes, trazem alunos ao palco, autores de livros e pessoas que estão aí pensando a educação. Então, esses insights vêm dessas sessões e, como eu disse, são coisas muito pessoais do que eu pude observar lá, e ao longo a gente vai vendo aí o que os nossos outros colegas do bonde observaram também. Muito do que eu observei e muito do que estava acontecendo lá estava girando em torno de inteligência artificial. Não só sobre ferramentas, mas conversas sobre implementação, integração, habilidades, muitas coisas giravam em torno disso, e é um dos meus grandes interesses agora, então muita coisa do que eu vou trazer aqui tem a ver com isso, mas tem a ver com o que a Ana falou, esse desenvolvimento integral aí do aluno, né? Então, esses são os 4 tópicos que eu vou trazer aqui. E aí, começando desse primeiro, né? Desse momento que a gente estava ali atrás, né? Naquela ansiedade da inteligência artificial, mas que já está nesse momento da gente sair dessa ansiedade, de não saber muito bem o que fazer. E já pensar numa integração estratégica dessa inteligência artificial nas nossas aulas e de uma transformação, de como usar essa inteligência artificial para uma transformação. Então, é o momento da gente sair dessa questão da eficiência. Aquela coisa que a gente fala muito, né? O plano de aula de 1 minuto, quanto tempo você está ganhando aí com a inteligência artificial? Está na hora da gente pensar um pouquinho além disso. Sim, a inteligência artificial pode ajudar muito nessa eficiência, otimização do nosso tempo, mas como que a gente pode usar essa inteligência artificial para realmente trazer uma transformação para as nossas aulas, para a aprendizagem dos nossos estudantes, levando em conta ali os princípios da aprendizagem transformacional, como a inteligência artificial pode ajudar a gente a alcançar essa transformação. E aí eles falavam muito dessa coisa da adoção da inteligência artificial, né? Porque nós aqui somos educadores e aquilo, né? Uma formiguinha ali sozinha, a gente vai conseguir algumas coisas ali no nosso contexto micro, mas uma adoção bem-sucedida, ela precisa dessa integração sistêmica. E, claro,
um ciclo de melhoria contínua, porque as coisas ainda vão continuar mudando. A inteligência artificial vai continuar evoluindo ainda de uma forma muito rápida. Então, a gente não pode ter uma abordagem estática, né? Ah, minha escola fez diretrizes para o uso de IA. Tá, tudo bem, elas são válidas hoje. Mas será que serão válidas semana que vem? Daqui a um mês? Daqui a 2 meses? Possivelmente, muita coisa já vai ter mudado, já não vai mais fazer sentido. Então, a gente precisa ter esse olhar aí de um ciclo de melhoria contínua. E é preciso ter um plano, né? E fazer com segurança, como a Ana estava falando. Não dá para a gente fazer de qualquer coisa, de qualquer forma. Eu vejo, isso é uma diferença que eu concordo com a Ana, eu vejo lá muito mais essa preocupação com a segurança, com os dados, com que ferramentas a gente está usando. E é muito importante a gente ter esse questionamento na nossa cabeça. Será que é seguro? Será que eu posso usar essa foto dos meus alunos, enviar essas fotos dos meus alunos para a inteligência artificial, colocar a inteligência artificial na mão deles? A gente precisa fazer com segurança, com certeza de que a gente está fazendo, deixando os nossos alunos seguros ali, né? O segundo tópico fala de habilidades essenciais nesse mundo aí que a IA está onipresente. E aí, muito do que se falou foi que a IA não é nova, né? Ela é nova, mas não é 100% nova. As crianças ainda vão precisar ler e escrever. A gente já passou por muitas tecnologias educacionais que vão e que vêm. Gente, para interagir com a inteligência artificial, nossos alunos ainda têm que saber ler e escrever. Tem muitas habilidades que a gente continua tendo que ensinar, né? E a IA deve ser vista como uma extensão, não é uma substituição das coisas. Tem muitas habilidades que os nossos alunos ainda precisam ter, que não vão mudar. E aí trouxeram, né, o relatório do Fórum Econômico Mundial e as habilidades que estão mais crescentes, né, até 2030. E aí a gente vê ali, ó, a inteligência artificial ali na primeira. Né, o quanto que a gente está ajudando os nossos alunos a chegar aí em 2030 com essas habilidades. Mas não só de inteligência artificial. Olha ali, o número 4. Olha o pensamento criativo. Como é que ele continua sendo muito importante e vai ser mais ainda. Olha o 5, resiliência, flexibilidade, agilidade. Olha o 6, curiosidade. Teve uma das palestras no palco principal que foi exatamente sobre curiosidade, como a gente se mantém curioso e como a curiosidade pode fazer bem para a gente. Né, esse aprendizado ao longo da vida. Então, assim, tem muitas habilidades aí, claro, tem IA e a gente tem que falar sobre ela, mas tem muitas outras habilidades muito importantes para a gente trabalhar com os nossos alunos. E aí a gente tem que ir um pouco além desse uso superficial da inteligência artificial, né? Ah, vamos usar ali para fazer uma fotinho, para fazer uma trend, vamos usar para gerar um plano de aula. Tá, mas e aí, né? Vamos além dessa ferramenta. Vamos além disso entender como que essa inteligência artificial pode ser um parceiro cognitivo ali para a gente, para nós sermos o quê? Melhores. E aí o terceiro fala de pensamento crítico e letramento midiático. Habilidades extremamente importantes nesse momento. Pensamento crítico considerado um pilar fundamental nesse empoderamento da IA, nesse letramento de IA. Então, isso aqui está incluindo questionar suposições, avaliar as fontes, reconhecer os preconceitos presentes ali, considerar perspectivas alternativas. Então, tem muitas coisas que a gente precisa trabalhar nos nossos estudantes. Porque às vezes a gente pensa, mas eu não posso usar o ChatGPT, não posso usar o Gemini com os meus alunos. Não, às vezes você não pode. Mas olha quantas habilidades você precisa trabalhar nos seus alunos para que eles sejam capazes, daqui a um pouco, de usar essas ferramentas, né? E aí uma das palestras que eu vi, trouxe esse conceito da infobesidade, que é esse excesso de informações com pouco valor nutritivo. Esse é o mundo que a gente vive hoje, o mundo de dados problemáticos, fontes muito convincentes, mas que não necessariamente a gente pode confiar, e os algoritmos em todos os cantos.
E aí uma coisa muito interessante que eu vi sobre os algoritmos foi para a gente parar e pensar até que ponto a gente está criando os nossos algoritmos, até que ponto os algoritmos estão moldando a gente e a nossa cultura. Até que ponto não chega o algoritmo que você vê tudo. Vou dar um exemplo básico. Vocês já devem ter visto o danado do morango do amor. Eu não sei de onde surgiu o morango do amor, mas, gente, olha que risadinha. Não para de aparecer o morango do amor. E agora não é só o morango do amor. Hoje apareceu mexerica do amor, o pudim do amor, a uva do amor, o milho do amor. Eu falei, gente, o que é isso? E assim, eu não, em nenhum momento eu busquei o morango do amor, eu interagi com o morango do amor, eu falei com o morango do amor, mas isso surgiu de uma forma que isso está moldando a internet que está aí, a rede social que está aí disponível para a gente, assim. Isso não para de aparecer. Então, a gente está num momento aí que, olha, mas é isso. Eu não sei como surgiu, eu já aprendi o que é, porque apareceu tanto para mim, que eu já aprendi o que é, já vi receitas que deram errado, receitas que deram certo, já vi de um tudo sobre o danado do morango do amor. Mas é isso, então, assim, a gente está num momento que não somos somente nós que criamos os algoritmos, né? Os algoritmos estão moldando grande parte da nossa cultura, do que a gente assiste, do que a gente consome, do que a gente vê por aí. E eles trouxeram essa palavra que eu achei muito interessante, o slop, que foi considerada uma das palavras mais importantes de 2024. O que significa slop? É arte escrita, conteúdo gerado por IA de baixa qualidade, inautêntico ou impreciso. Então, aquele material assim, sabe? Bem meia bomba, gerado por inteligência artificial. E aí, nessa sessão que eu assisti, eles trouxeram justamente essa estrutura slop para você combater essa infobesidade, né? Então, eu deixei aqui em inglês para a gente manter aí, né, as iniciais, mas o que seria essa estrutura? Primeiro, examinar, verificar conceitos, fontes, manipulação. Limitações. Expandir as perspectivas, olhar outras fontes, considerar essa limitação dos dados. Observar. Perguntar por que isso foi criado. Então, por que será que o morango do amor foi criado? Identificar aí agendas ocultas. Da onde surgiu isso, né? Esse morango do amor? Eu não sei. Parceria, fazer uma parceria com a IA, mas reconhecer que a inteligência artificial não pode realmente entender como os humanos entendem. Então, essa é uma estrutura que a gente pode usar com os nossos estudantes também, em sala de aula, quando a gente estiver aí analisando, e não só conteúdo de inteligência artificial, conteúdo da internet em geral, até porque hoje tem conteúdo que a gente não sabe se foi criado com inteligência artificial ou não, né? E aí o 4, a quarta tendência, né? Quarta e última aí que eu vou trazer. Como a gente prepara os nossos alunos para esse mundo orientado pela inteligência artificial? E uma coisa que me chamou muita atenção, que foi uma das palestras do Main Stage, que foi a Saba Quidwai. Ela trouxe a turma da IA. Porque a gente pensa assim, lá nos Estados Unidos eles falam muito, né? The Class of 2025, é a turma de 2025, a turma de 2030, que é a turma que está se formando naquele ano. E que agora todas essas turmas são as turmas da inteligência artificial, porque todas as turmas que estão se formando, seja um aluno que está se formando esse ano no ensino médio, seja o aluno que esteja agora no fundamental ou na educação infantil, todos esses alunos estão se formando num mundo que é orientado pela inteligência artificial. E o que acontece é que esses alunos eles não se sentem preparados para estar nesse mundo e lidar com a inteligência artificial. E aí um dos lançamentos do ISTE esse ano foi isso daqui que eles chamam do perfil de um graduado pronto para IA. Tem uma coisa nos Estados Unidos também que é muito comum e que eu acho muito legal, que é o perfil de um graduado. O que é isso? Uma escola ou uma universidade, eles desenham o perfil do que eles imaginam que é um estudante que se graduou daquela escola ou daquela universidade.
Nesse perfil, não se fala de conteúdos que ele adquiriu ali, se fala de habilidades. Quem é esse estudante que você espera que saia da sua universidade? Então, eu já vi de uma escola, por exemplo, que falava: eu espero que nossos estudantes sejam capazes de realizar todos os seus sonhos, correr atrás dos seus sonhos. Então, fala muito mais do que os conteúdos, né? Vai muito além, e eu acho que é um exercício muito interessante para se fazer. E aí, baseado nisso, eles trouxeram esse perfil de um graduado pronto para IA. E o que é, então, esse estudante? É um estudante que é um aprendiz, que sabe ali olhar para a sua própria aprendizagem, definir metas, criar planos, que ele sabe aprender sozinho, ele sabe aonde buscar esse conhecimento. Ele é um pesquisador, ele sabe usar a inteligência artificial para investigar, analisar tópico, avaliar, comparar a fonte de informação. Ele é um sintetizador, ele sabe usar a inteligência artificial para sintetizar, remixar, refinar a informação aí em diferentes formatos. Ele é um idealizador, sabe usar a inteligência artificial como uma parceira de brainstorming, gerador de ideias para explorar mais possibilidades. Ele é um conector, sabe usar a inteligência artificial para aumentar, olha isso, a colaboração humana, incluindo a superação de barreiras linguísticas e descoberta de pontos em comum entre perspectivas diferentes. Então, olha que legal, a gente pensando na inteligência artificial, como ela pode ampliar a humanidade e a nossa colaboração. E esse graduado, ele também é um contador de história, então ele sabe usar a inteligência artificial para apresentar, comunicar ideias complexas em diferentes formatos. E outra questão que eles trouxeram é esse mindset de IA, que a gente tem que pensar como é que a IA está me ajudando a descobrir como fazer as coisas. Não é como ela está me dando respostas, como ela está me gerando novas respostas. É como ela me ajuda a descobrir como fazer algumas coisas. E o que eu faço bem? O que a IA faz bem? O Richard Culata, que é o CEO do ISTE-SCD, ele trouxe um exemplo que é um carro esportivo e um caminhão. Você não vai carregar pedra num carro esportivo. Você não vai pegar um caminhão para ir ao shopping no fim de semana. Cada um tem ali o seu propósito. E a gente precisa descobrir isso com a IA também, né? O que eu faço bem, o que a IA faz bem, o que eu vou delegar ali para a IA. E essa resposta, ela não é única para todo mundo. Na verdade, ela é única para cada um de nós, porque as nossas habilidades também são diferentes. Então, para cada um de nós, a inteligência artificial vai servir um propósito diferente. E a outra coisa é, quanto mais a gente aprende, menos a gente sabe. A inteligência artificial está evoluindo de uma forma muito rápida, e a gente não pode parar de aprender. A gente não pode perder a nossa curiosidade, a gente não pode deixar que os nossos estudantes percam essa curiosidade e essa vontade de sempre estar aprendendo. E a gente precisa priorizar as habilidades humanas. Gentileza, empatia, inteligência emocional, pensamento crítico, resolução de problemas, criatividade, inovação. Muitas habilidades que a gente pode e precisa ir trabalhando nos nossos estudantes. E agora que eu trouxe esses insights, muitas coisas aí para a gente pensar, queria chamar aqui Iô e Rô para falar um pouquinho da experiência delas. Oi, gente. Boa noite. Eu sou a Roberta 2. Sou aqui de Vinhedo, interior de São Paulo. Tem muita gente que eu já conheço aqui. Também sou do mesmo grupo do Google Innovator aí da Ana Laura, do Edu, da Iô. Bom, atualmente estou na coordenação pedagógica de uma escola aqui do município de Vinhedo. E tenho duas grandes paixões, né, que é a tecnologia e educação inclusiva, e também educação infantil. E vou deixar a Iô se apresentar e a gente conta um pouquinho aí sobre o que a gente viu sobre IA, inclusão, acessibilidade lá no IST. Vai lá, Iô. Sobre o que a gente viu e o que a gente viveu, né? Que foi bastante imersivo, assim. Mas boa noite, gente. Eu sou Yolanda França,
sou de Sorocaba, interior de São Paulo, e eu sou pedagoga de formação. Hoje meu olhar é mais atento, voltado para educação no terceiro setor e formação de professores também com tecnologia educacional. Então, esse é o meu recorte atual. Bom, eu acho que como a Rô, né, trouxe, a Ana Laura também, bom, foi minha primeira conferência, né, minha primeira participação no IST, né, e era muito, eu nem imaginava como era, então é muito diferente das experiências que eu tive aqui no Brasil, e passou a ser minha conferência preferida, assim, eu acho que por uma grande questão, assim. Nós, educadores, somos muito importantes para essa conferência. A gente vê que a gente é o centro das atenções nessa conferência. Eu acho que diferente de algumas conferências, de algumas exposições que a gente participa aqui no Brasil, né? Então eu me senti super importante, assim, né? Principalmente quando a gente falava que era do Brasil, que trabalha com tecnologia, que trabalha com inclusão, com acessibilidade, ou com inteligência artificial, então eles ficavam super curiosos, né, para saber sobre a gente. Então é uma conferência que realmente é voltado para o professor, né, para quem está atuando ali diretamente, bem ali no chão da escola, seja atuando em sala de aula, seja atuando ali, por exemplo, na gestão. Então eu senti, esse foi o meu primeiro impacto, acho que vivendo essa conferência, né, eu acho que como a Rô tem muito mais experiência do que a gente, é uma conferência gigantesca. Então, assim, Roberta, conta um pouco de tudo. Não sei, gente, porque é gigantesco. Porque eu até estava falando para a Roberta que eles têm um aplicativo, né, que você baixa, e antes a gente já marca o que a gente gostaria de assistir. Só que assim, gente, no dia 29, que é o dia da conferência, que tem tudo, tem no aplicativo, das 8 horas, não terminava de passar. Tudo que acontecia às 8. Então, assim, eu falava, gente, mas qual que eu vou? Né? Então, assim, ela é gigantesca. Então, eu acho que eu preciso depois de umas 10 para realmente ter essa pegada da Roberta aqui, maravilhosa, para a gente conseguir realmente absorver esse evento gigantesco, assim. E, vai me complementando aí, tá? Aham. Bom, eu fiquei muito ali na parte dos estandes, né, que tem das empresas de tecnologia, né, mas mesmo com planejamento, depois na próxima eu vou sentar com Roberta Freitas e ela vai me ajudar a planejar, gente, porque mesmo planejando, o planejamento não deu certo, não deu certo, porque eu vou contar uma coisa, gente, eu acho que dessa conferência, eu fui uma das pessoas que apresentou, lá apresentei meu projeto do Google Innovator, e foi muito importante ter o afeto de pessoas conhecidas. Então, o Edu ficou muito tempo comigo lá no meu stand, a Rô também, a Ana passou lá um pouquinho, e Holanda, então a gente se sentiu acolhido, sabe? Então, isso foi muito importante também nessa conferência. E aí, uma das coisas que eu vi muito nos estandes, né, que tinham das empresas de tecnologia, como acontece no Brasil, tinham estandes de empresas gigantescas, empresas, inclusive, que a gente já conhece muitas, né, como empresas muito pequenas, startups, mesmo escolas, né, lá é curioso isso, porque muitas escolas e universidades vão lá se apresentar também, falar do seu, quem são eles, né, é aquilo, quem não é visto não é lembrado, né, então isso também, eu, assim, vi que tem muito isso também lá nesse evento, e uma das coisas que me chamou muito a atenção nesses estandes era a quantidade de ferramentas, de produtos voltados para acessibilidade, inclusão e personalização da aprendizagem. E muitas dessas ferramentas baseadas em IA. Lógico que tinham muitas, por exemplo, que a gente já conhece, e que a gente já usa aqui há bastante tempo, como Kahoot, Edpuzzle, Book Creator, né? E lá eles soltaram muitas novidades alinhadas com a parte de IA. Mas teve uma ferramenta em específico que me chamou muita atenção e que ela é baseada em IA. A Roberta e a Carla, que são da área de linguagens,
elas devem conhecer essa ferramenta. Inclusive, peraí que deixa eu pegar aqui, que eu não lembro o nome. É essa, DIFT. Ah, eu amo. Gente, eu não conhecia essa ferramenta. Eu achei Uhum. maravilhosa. Por quê? Porque ela é super personalizável, tem camadas de desenho universal para aprendizagem e de diferenciação pedagógica. Então, é uma ferramenta que você pode trabalhar a parte ali de interpretação de texto de uma forma mais acessível, inclusiva. Você pode trabalhar, por exemplo, a parte de ter um texto mais, fazer um resumo para aquele aluno que tem uma dificuldade maior na questão da fluência leitora. Então, essa foi uma das novidades para mim. Então, as meninas da área da linguagem não vale, né? Então, foi uma das ferramentas que me chamou muita atenção, assim, sabe? E ela E aí, tem... Rô, Fala. só te interrompendo um pouco, o Dift, ele é uma ferramenta que eu adoro usar. Para quem não conhece ainda, você entra nesse site, você consegue fazer uma busca por temas ou por recursos, e ele te ajuda gerando, através de IA, recursos para você usar em sala de aula. Então, você consegue gerar matéria, você consegue gerar quiz, você consegue gerar palavra cruzada, tudo isso com a ajuda da IA, e de uma forma muito rápida, muito boa. Enquanto você tinha stands ali, como o do Kahoot, que era um baita de um stand iluminado, com telão, com iPad para você jogar ali em tempo real, você tinha o stand do Dift, que era uma mesinha, aquelas cadeiras de bar dobrável, o pessoal lá também na maior empolgação, distribuindo ecobag, distribuindo sacola, e aí eu bem despretensiosa passei lá, né, tipo, ai gente, eu adoro essa ferramenta, tô usando muito, e aí isso que a Rô falou, de a gente se sentir visto, porque eles falaram, nossa, que legal, da onde você é? Eu falei, sou do Brasil. Aí eles, que legal, senta aqui. Sentei lá, fiquei trocando uma ideia com eles sobre como eu estava usando a ferramenta no contexto brasileiro. Então, eles, primeiro que muita alegria, né, de saber que seu trabalho está ultrapassando oceanos e continentes, aí passando adiante, e de querer te ouvir de frente a frente, né, saber o que você está trabalhando ali. Então, foi uma surpresa muito boa também Eu para amei, o pessoal gente. da Foi a gente. ferramenta que eu mais adorei, assim, conhecer. Então, foi uma das coisinhas. E ganhei alguns cupons, assim, porque não dá para pagar em dólar, né, gente? Aí, uma outra coisa também, que assim, como eu fiquei muito na parte dos estandes, e muitos estandes tinham os talks, né, que eram os Turbo Talks, né, que agora assim a gente vai, vou relembrar o inglês, né, eram coisas mais rápidas, né, então você conseguia sentar ali e assistir, e assim, isso que a Rô falou, esse evento versou sobre IA, mas também tinha muita coisa sobre inclusão, né? Tinha muita coisa sobre desenho universal para aprendizagem, porque ela é o berço, né, do desenho universal para aprendizagem. Tinham muitas, tanto palestras quanto falas mais rápidas, tinham partes interativas, tinham muitos professores que, inclusive, trouxeram práticas do seu dia a dia, tendo como base o desenho universal para aprendizagem e a parte da diferenciação pedagógica. Então, foram dois temas, assim, para mim, que saltaram aos olhos ali na parte da conferência. Eu consegui participar de apenas duas palestras, porque teve um dia que eu apresentei, e aí a gente fica super nervosa, e vai apoiando os colegas ali também, né, e é muito corrido, então eu assisti uma palestra do professor Mitchell Resnick, que ele falou justamente essa última parte que a Rô falou, né, é importante a gente estar nesse universo da IA, entender, saber, pensar futuramente, mas é importante também a gente nutrir a nossa inteligência, né? É importante a gente saber que nós somos os seres inteligentes e pensantes, né? Que a gente precisa cada vez mais nutrir essa inteligência, né? E aí, uma das coisas também que eu gostei muito lá no evento, e que eu vejo que é um diferencial em relação ao Brasil, os Estados Unidos, principalmente, eles têm muita referência produzida em material de inclusão e de acessibilidade. São materiais diferentes que a gente são materiais diferentes do Brasil, né? Lógico que a gente tem que olhar para um contexto diferente de como acontece a inclusão nos Estados Unidos e como acontece a inclusão no Brasil, né? Então a gente também tem que tomar cuidado. Mas eu trouxe algumas coisinhas. Paguei em dólar? Paguei, mas paguei com gosto.
porque são materiais que eu não vou achar, né? Lógico que está em inglês, vou precisar depois pensar numa tradução, mas eu trouxe isso daqui que eu chamo de standards, que eu achei maravilhoso isso, que depois eu posso até, não sei se escanear ou mostrar para vocês e tal, mas eles funcionam como resumos, orientações e estratégias sobre diversas temáticas. Então, esses que eu trouxe são de inclusão e acessibilidade, e esse daqui ele fala inclusão, o que fazer, o que não fazer e o que fazer melhor, né? Então, ele vai trazer atitudes, ele vai trazer 14 coisas melhores que você pode fazer, ele vai trazer práticas colaborativas, ó, então é um material que eu achei super bacana, depois eu posso tirar foto e mostrar lá no grupo. Eu achei muito legal aqui que ele traz esse gráfico, que ele vai falar que a inclusão também pode ser trabalhada em forma de pizza, então cada parte dessa é importante para a gente poder aplicar na inclusão, né, de práticas inclusivas. E eu trouxe esse que ele fala para a gente entender a educação especial para além só do termo, né? Então, ele também é bem parecido, ó, tá? Mas esse daqui, ele traz uma parte tanto com referencial teórico, como com práticas. Ele trouxe também essa Rosa dos Ventos aqui, ó, que tá longe, né? Trazendo aqui estratégias para a educação inclusiva. E ele trouxe uma coisa aqui nesse material, que ele, para a gente poder entender a educação especial, ele fala que a gente precisa ter em mente os ABCES, que é Academics, Behavior, Communications, Emotions, Services e Supports. Então, ele traz, e aí ele explica cada um, ó. Eu achei maravilhoso esse material, gente. Então, comprei, agarrei, né? Eu acho que é um material que a gente não tem no Brasil, a gente não tem essa cultura de produzir assim um material de fácil acesso e rápido para o professor. Tô acabando. Bora fazer, Roberta. Bora. Aí, eu comprei um que, na verdade... Bota, tá pronto. Eu fui para comprar esse. E quem produziu esse foi o pessoal do ESD, tá? Que a Rô falou da página de currículo. Eu ia comprar esses dois, mas aí veio um senhorzinho tão simpático que eu falei para ele que eu estava procurando material de inclusão. Aí, gente, ele me levou nesse livro aqui. 365 maneiras da gente trabalhar, lidar com inclusão. Gente, isso daqui é muito legal. E Roberta Freitas, tu vai amar. Esse livro, ele vem dizendo os standards para estudantes e dos standards para educadores. Então, ele traz quais são os standards do IST que estão sendo aplicados nessa estratégia. E junto com esse material também, que é maravilhoso, que a gente pode também produzir aqui no Brasil, vem essas cartas. Essas cartas, elas trazem tanto ações reflexivas para os professores, como ações que os professores têm que fazer lá no dia, por exemplo, de uma formação que você está trabalhando. Então, essas cartinhas podem ser usadas junto com esse livro. Então, assim, foi um material que é muito difícil a gente encontrar, por exemplo, cartas, assim, para a gente trabalhar com formação de professores aqui no Brasil, né? E o último, tá vendo, gente? Gastei, hein? Cartão que lute. E aí, É investimento. eu comprei esse também, que ele fala do caminho da inclusão, né? Porque o que me chamou muita atenção foi esse desenho aqui, ó. Achei maravilhoso. E nesse livro ele traz tanto uma parte teórica, ele vai explicar um pouquinho do que é a inclusão, ele vai trazer referência de algumas legislações americanas, e ele vai trazer possibilidades. Tem uma parte até aqui, que eu que estou na parte da gestão, da coordenação, ele traz tipo de um checklist de uma orientação, como você, enquanto coordenador, diretor, você pode observar como é que o professor tem trabalhado em relação ao modelo inclusivo educacional. Então, ele traz algumas perguntas norteadoras, como se fosse uma pauta de observação. Então, assim, eu achei muito legal isso, porque às vezes a gente tem muita teoria,
né? Não que a teoria ela não seja importante, ela traz robustez, mas é importante, às vezes, a gente ter alguma coisa prática para a gente aplicar no dia a dia. Então, eu também gostei muito desse livro. Então, assim, foram coisas que eu gostei e que eu vivi muito ali na parte do IST, dessa parte de trazer coisas diferentes para me ajudar, assim, na minha prática. E vai com você, que eu já falei muito. Só antes da eu entrar, eu acho que é uma reflexão essa bem interessante, Roberta, que eu acho que é um fio condutor do que a Roberta Freitas falou e do que você está falando, e do que a Ana também trouxe, que eu acho que é uma lição, e isso eu aprendi muito nessas conferências internacionais que eu e Roberta já andamos aí pelo mundo, que é a gente olhar o acadêmico com esse viés mais prático. Então, assim, em vez da gente trazer a teoria, que muitas vezes não aterrissa para o nosso usuário, para os professores, para os estudantes, como que em cima do que a gente tem que levar de profundo, a gente traz talvez um modelo, uma representação gráfica, toda essa multimodalidade que a gente sempre fala na educação, mas muitas vezes a gente não aplica. Então, o que eu sempre trouxe também na bagagem dessas conferências é exatamente isso, assim, como a gente sai do acadêmico e teórico e consegue traduzir isso de uma forma que chegue de forma efetiva no professor, na sala de aula, para os nossos alunos. Então, queria deixar essa reflexão já aqui para vocês. E eu tá com você. Perfeito, baita reflexão. A minha maior reflexão e o que eu mais trouxe na bagagem, além dos trocentos brindes, porque, gente, cada estande que você vai, você ganha uma caneta, um bibelô, um imã de geladeira, mas foi ver o tamanho do evento fisicamente, porque estou acostumada com a Beth Educar, acontece em São Paulo, e já acho gigantesca, você precisa de dias e dias para conseguir olhar para tudo que tem. Pensa uma Beth, não é nem o dobro do tamanho, é 5 vezes mais. Eu que sou uma menina do interior, uma caipira, pirapora, fiquei vislumbrada com isso. Você passa nos estandes e você conversa com as pessoas. Eu me senti num show da Xuxa, porque eu vi os estandes das marcas que eu amo. Então eu vi, ai, gente, o Padlet, vamos tirar uma foto do Padlet. A gente tirou foto do Padlet, e eles estavam dando aquela fotinho que você tira na hora, ela imprime, Instax, Polaroid, sei lá. Levei, tá na minha geladeira, a foto eu e a Roberta no Padlet. E aí eu vi o Kahoot. O Kahoot, sou apaixonada pelo Kahoot, já fiz vídeo no meu Instagram no Kahoot. Então você vai, assim, um show da Xuxa de 4 dias de duração. Mas, para além disso, um olhar muito humano para as coisas. E, claro, a gente que trabalha com educação, com inclusão, e a inclusão em diversos sentidos, né? Inclusão social, econômica, física, intelectual. Eu estava atenta a tudo, a todos os momentos. Eu estava no show da Xuxa, mas eu estava ali atenta. Então, por exemplo, o espaço que tem nos corredores entre um stand e outro, para pessoas que são cadeirantes conseguirem passar. Isso é obrigatório. Pessoas passavam ali no meio da gente, pedindo para a gente abrir espaço e manter o corredor livre, por exemplo. Uma preocupação em quem está ali acessando o evento, no conforto que as pessoas têm, em oferecer snackzinhos e comida, e eu adoro, além de ganhar um brinde, um bibelô, eu gosto de uma comida grátis também. Então, essa preocupação com quem está ali aproveitando o evento, claro que tem questões econômicas envolvidas, um evento diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, mas tudo isso reflete na experiência que a gente tem. E aí, a Rô falou, né, sobre a gente acessar, ir no stand, não conseguir ver tudo, e o pessoal do IST, da organização, pensou nisso também. Então, existia ali um grande espaço em que você podia ir, e tinham pessoas do IST que estavam ali treinadas para te atender, e eles tinham diferentes mapas que você podia pegar, e a depender do que você tinha como interesse na participação do evento, você recebia um mapa. Então, era a mesma visão que você tem aérea, de quais são os estandes que tem naquele espaço como um todo, a Roberta mostrando aqui, a Roberta Freitas. Um espaço como um todo, e aí você conseguia falar, poxa, meu foco aqui vai ser gamificação no ensino de aprendizagem, no ensino e aprendizagem. Eles te davam um mapa te mostrando quais os estandes tinham essa temática. E aí você tinha um guia, não separei o meu aqui, o meu tá todo rabiscado, com perguntas para você fazer. Ah lá, ela tem tudo em mãos, meninas. Com perguntas para você fazer quando você chega nesse stand,
para que você tenha uma experiência de troca com a pessoa que está ali, que seja benéfica. Então, poxa, eu estou em busca de uma ferramenta que me ajude a ter dados do ensino, do aprendizagem do meu aluno. Que perguntas eu posso fazer? Então, como a sua ferramenta pode me auxiliar? Como a sua ferramenta pode ser segura para o meu uso diário? O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer? E aí você ia preenchendo, e aí depois você voltava para esse stand em que eles te davam esse mapa, esse caderninho, e contava como é que foi a sua experiência. Então, para além de te propor uma vivência, eles também queriam saber do que você tinha achado. E aí eu, na minha mentalidade, no meu mindset do brinde, olhei de longe e falei assim, poxa vida, tem brinde, o que será que é? E aí eu descobri toda essa experiência, amei, me adorei, tô com o meu brinde, porque eu não sou nem boba nem nada, meu copinho térmico, tá até comendo com a minha unha. E, tá chocada? Eu tive que pegar esse pequenininho, eu tinha aquele grandão, mas não ia caber na minha mala, porque, digamos, estava meio cheia. Então, uma coisa que me deixou muito atenta, assim, e surpresa foi essa preocupação com a experiência de quem está no evento, para além de pessoas que estão ali para consumir, para comprar, para ser, enfim, produtos ou produzidos, enfim, mas de como a gente estava se sentindo ali naquele espaço, naquele momento. E aí, quanto às plataformas e quanto às coisas que eu estava em busca, eu estava muito com a visão de o que eu posso levar, o que eu posso trazer para o Brasil, de ferramentas com um olhar no professor. Porque uma dor muito forte de nós professores nos últimos tempos é como que vai ser, ou o que vai ser de mim no futuro. Como as soluções em tecnologia, eu não gosto muito dessa palavra, mas é o que o mercado usa, soluções de tecnologia, soluções educacionais, está pensando para o professor. E aí eu vi muito também essa pegada, de que a tecnologia não vai ser algo só para o aluno ou só para o professor, mas algo que ajude a interligar essas duas partes que são cruciais no processo de ensino e aprendizagem. Então, se a gente pensa assim, meu aluno tem uma dificuldade X, ou tem uma hiperfacilidade Y, eu não vou colocar ele na mão da ferramenta, para que a ferramenta ensine esse meu aluno. Eu vou usar a ferramenta para que eu, professora, consiga auxiliar esse aluno, ou até esse aluno me auxiliar, nessa via de mão dupla que é a educação. Então, isso foram coisas que me deixaram muito contentes. Voltei com a mala cheia, não só de brindes físicos, mas também de pensamentos e de provocações, assim, coisa que eu gosto pouco, né? É isso, Rô. Posso só acrescentar uma coisinha, rapidinho? No final do evento, naquela sala gigantesca que é um main stage, a gente teve 3 pessoas que falaram ali, eu tô com a cola aqui, que é peraí, cadê? Mas de quem eu quero falar é da Diane Maestas, que ela foi uma das últimas a falar, que ela é uma mulher preta, e ela conta a história dela da vida como diretora, né? E ela conta os seus sucessos e os seus insucessos, né? Na vida de educadora, como diretora, enfim. Mas o que eu quero trazer, assim, que ficou marcado muito para mim, que ela falou, e hoje ela fundou, né? A Rô, que entende melhor o inglês, qualquer coisa me corrija, tá? Mas ela hoje fundou, né? Como se fosse um Facebook de professores, tá? Mas é uma instituição física. Para os professores realmente fazerem as suas conexões, estabelecerem networks com outros professores, né? Mas teve 2 grandes palavras que me marcou muito nisso dela, que apesar de muitas coisas terem dado errado, né, na vida dela, na carreira dela acadêmica, até ela contou uns casos que aconteceu na escola dela, né? Ela traz que tinham duas palavras, assim, né? Possibilidades, né? E propósito, né? Então, apesar disso ter dado errado, ela seguiu firme e forte com as suas possibilidades e com os seus propósitos que ela acreditava na educação. E aí teve uma coisa que me faz muito refletir, que a gente, enquanto educadores, precisamos estar num grupo, se a gente quer uma educação mais inclusiva, e a gente também precisa começar a olhar para as possibilidades e para as coisas que dão certo. A gente tem muitos desafios gigantescos, mas a gente também é muito sabido e a gente também tem muita coisa boa acontecendo. Então, essa também foi uma das falas que me marcou aí no final do East Live aí
dela falando tudo isso. Pronto, vou ficar quieta. Sim. E aí, só para complementar, a gente até se olhou nessa hora e falou assim, cara, que legal, né? A gente não tem nada assim no Brasil. Mas a gente tem sim, a gente tem os GIGs, a gente tem os eventos que acontecem, a gente tem comunidades de professores. A diferença é a proporção. E aí, a proporção, a gente dá um jeito, a gente dá uma engajada, a gente chama um colega, um amigo, um parceiro e faz crescer esse grande bolo. É isso. Obrigada, gente. É isso, obrigada, meninas. E aí vou continuar, vou aproveitar que vocês falaram, porque eu vou trazer aqui algumas dúvidas da caixinha. A gente abriu uma caixinha aí de perguntas para esse encontro, e eu vou trazer duas que não estavam contempladas aí no resto, né? E a primeira é justamente essa diferença entre as feiras no Brasil e Estados Unidos, né? E, enfim, eu acho que a maior comparação que a gente tem é a BET Brasil, né? Com o ISTE, né? Queria reforçar aqui que, da mesma forma que na BET a visitação à feira é gratuita, no ISTE também é. É claro que requer uma viagem aos Estados Unidos, né? Mas, enfim, para quem já está lá, é uma visita gratuita também, né? Como as meninas falaram, eu acho que uma das maiores diferenças é que os expositores lá, eles não estão lá necessariamente para fechar uma venda. Eu sinto muito isso na BET, assim, que eles estão ali querendo fechar uma venda, eles estão num desespero, eles não querem falar com o professor eles dão uma bolsinha, vai embora, passa. Eles querem falar ali com o dono da escola, o diretor da escola, para ver se eles fecham uma venda. Ali no ISTE, eles estão para apresentar o serviço deles, a solução deles, o que quer que seja. E eles vão te apresentar, não importa quem você seja. Você pode ser um estudante, você pode ser um professor, você pode ser do Brasil e o serviço deles nem está no Brasil, que isso aconteceu em diversos lugares. Eles nem estão aqui, nem estão pensando em vir para cá, mas eles querem saber como é a educação aqui, como é que a gente faz as coisas aqui. E eles querem apresentar isso para a gente. E a segunda coisa que as meninas também mencionaram, acho que é essa questão do propósito, né? Eu vejo tudo no ISTE com muito propósito, com muita intenção, pensando muito na melhor experiência possível para o educador. Então, isso da gente ter um caderninho, gente, isso é fantástico, assim, de guiar a sua experiência. Justamente por ser uma coisa muito grande, eles te ajudam a focar no seu desafio, no que você precisa. Eles te ajudam a olhar para a tecnologia e entender, ó, ela é segura, ela é baseada em evidências, ela é inclusiva, ela é usável, ela é interoperável, né? Se dá para você usar aí com outras ferramentas. Então, eles te guiam em toda uma análise de cada ferramenta para entender se faz sentido para você, né? Então, eu acho que tudo tem a ver, e a maioria dos estandes tem uma experiência. Você tem ali uma mão na massa, você vai experimentar a ferramenta de alguma forma. Então, você vai no stand do Canva, do Adobe Express, você vai poder criar uma imagem com inteligência artificial e estampar uma bolsa, uma pochete, uma nécessaire, né? Os brindes, eles vão muito além das sacolas, assim. Eu tenho uma questão com as sacolas da Beth que me irritam um pouco, que é tudo, qual é a maior sacola, né? Parece que é uma briga para saber qual é a maior sacola. No ISTE você vê, primeiro, uma variedade de brindes e um propósito ali. Você passa por uma experiência, o stand do Google você passava por diversas experiências, completava um bingo para você poder escolher ali o brinde que você ia querer. Então, você realmente conhecia, você acabava conhecendo coisas que você nem sabia, né? E você acaba descobrindo por um propósito. Porque, assim, você quer ganhar o brinde? Quer. Ah, mas você quer ganhar? Então, vem conhecer aqui um pouquinho da gente, que a gente vai te contar, sabe? Vem experimentar aqui, e é isso, você pode pegar quanto você quiser, tem café, o ISTE dá lanchinho ali, quase todos os dias eles estavam dando lanchinho ali no Expo Hall, o tipo de comidinha que eles comem ali, né, que é um lunchbox, uma caixinha de almoço, assim, almoço para eles é mais um lanche, né, então tinha ali frios, queijos, nuts, frutas, coisinhas variadas, mas sempre tinha alguma coisa, acho que sempre pensando aí nesse bem-estar. Acho que Edu quer complementar alguma coisa aqui. Diga, Edu. Não, na verdade eu levantei a mão aqui, nem lembro do que, mas você falando aí, eu tava lembrando, né, tipo, tinha até ovo na marmita lá, né, e tal, mas realmente é uma experiência incrível,
Esses estandes, assim, o fato deles não quererem te vender a coisa é uma coisa até que eu estava prevendo aqui para trazer, mas já que a Roberto falou, foi por isso que levantei a mão, sabe? Então, eu fiquei encantado, assim, de não ser realmente aquilo, né? Eles só querem escanear seu crachá para te mandar depois newsletters que você nem aceitou, vamos dizer assim. Eles querem, na verdade, te mostrar o serviço deles. Eu acho que é muito mais sobre serviços e recursos do que venda. Então, achei isso bem bacana. É isso. E outra coisa que tem lá também é que os patrocinadores, né, eles têm algumas salas especiais, que aí você tem experiências mais imersivas ainda. Então, tinha a Microsoft, tinha o Google. Você ia para uma salinha especial para você realmente ter uma experiência ali imersiva no que eles estavam apresentando, porque o IST é um momento educacional assim muito importante para as empresas. É um momento que muitos trazem novidades e updates. O Google trouxe muita novidade, Padlet trouxe muita novidade, mas todos eles trazem, aí o Kahoot trouxe o gerador de IA também, então muitos trazem novidades nesse momento. Aí uma outra pergunta que a gente teve foi sobre educação infantil no IST, e eu achei interessante trazer aqui porque o IST, gente, ele tem conteúdo para todos os educadores. A Rô falou muito aqui de inclusão, acessibilidade, né, design universal para aprendizagem. Eu falei muito de IA. Cada um pega um enfoque ali. E seu enfoque pode ser por tema, por disciplina, por série, pode ser por tudo. Uma coisa que é muito legal são os alunos apresentando. Gente, olha esse tico de gente aqui. E era muito legal porque eles estão ali, olha, a menina está vestida, assim. Esse é o projeto que eles fazem na sala de aula e que eles vão lá apresentar o projeto. E eles te apresentam não só o fim, né? Não só o produto final, eles te mostram todo o processo. Olha, a gente fez isso, aí a gente usou a IA para fazer isso aqui, para colocar a voz. A gente desenhou e a gente fez disso aqui. Eles te explicam ali tudo, assim, e é muito legal. E tem escolas bilíngues que vão, como a escola brasileira que foi, o Colégio Estocco. Tinham muitas escolas mexicanas, tem escolas americanas também, mas eu acho que isso é uma potência. Ai de você, se você não for ver os amigos dele, eu sofri na minha apresentação, porque tinha um tiquinho de gente, coisa mais linda do mundo, que ele ia lá na frente, ele buscava as pessoas. Você não quer escutar o meu amigo, que ele está apresentando o projeto dele? E puxava as pessoas para ir lá escutar os amigos dele. A gente perdia a nossa audiência para esse tipo de gente. Não dá nem para brigar com eles, que são lindos, fofíssimos. E assim, quanto que a gente fala, né, de empoderar nossos alunos, de dar voz para os nossos alunos. E nesse momento de estar falando com os educadores, por que a gente não traz os alunos? Essa prova viva de que a gente pode fazer coisas legais e que eles têm aí muita capacidade. Outra coisa que eles fazem no IST, eles têm o que eles chamam de sample schedules, que são os cronogramas aí, modelo, para cada tema. Eu apresentei uma sessão que era de inteligência artificial para young learners, para pequenos, e eles incluíram a minha sessão nessa rota de early childhood. Então, quando você recebe isso, existe uma desk lá, que é um lugar que você vai para montar a sua jornada, se você quiser ajuda. Então, já fica a dica aí para a Rô Tafarello, para o ano que vem, ó, eles podem te ajudar também. E aí, essa era uma das rotas. Então, quando você recebe essa rota, você já recebe o programa aqui todo focado somente nessa faixa etária dos pequenininhos. Tá vendo? Tudo voltado para eles. E aí, isso tudo vai estar no e-book, tá, gente? Tem um playground. Playground é um dos formatos de sessão que foi voltado também para os pequenininhos, e dessa forma a gente tem também para tudo, gente. Tinha um que era só de makerspaces, um de habilidades do futuro, tinha um para bibliotecários, então realmente você tem aí para públicos bem variados. E aí, falando dos pequenos, né, eu vi muito isso, que a ideia é a gente começar a integrar a tecnologia cedo, mas com propósito e com segurança. E aí, queria trazer o Edu agora, para compartilhar aí as impressões dele. Bora. Deixa eu já me colocar aqui. Então, gente, primeiramente, boa noite para todas e todos. Assim como as meninas já falaram aí, eu fiquei encantado com a conferência. Eu também não sabia o que esperar.
sabia que era grande, né? E sabia que, pelo menos para mim, a princípio era inacessível. Eu nunca imaginei participar, então foi assim uma honra, que nem a Ana Laura falou, da gente poder participar, de ser selecionado, né? Primeira seleção do Innovator, que é incrível o processo e tal, e nos permitiu estar lá, porque foi uma seleção dentro do grupo de Innovators 2024. Então a gente passou basicamente por 2 seleções para estar lá. E o fato de apresentar foi uma terceira seleção, então eu não sei nem quantas seleções nós passamos, mas foi uma experiência incrível, assim. E aí a gente fica com aquele sentimento, né? Depois de ver, a gente quer voltar. E depois que a gente viu, a gente não consegue desver. E aí, tipo assim, uma bet é uma bet, mas é aquilo que a gente falou, é uma coisa menor agora pra gente. E acho que isso também que a Rô falou, até intervir na hora de a bet é ser muito focada em expositores de venda, coisa para escola, para diretor, e não ser focado no professor de fato. Eu acho que isso que me pegou. Porque como as meninas bem trouxeram aí, é a possibilidade da gente chegar no stand e as pessoas te receberem, né? Eu, por exemplo, passei numa empresa que eu sou super fã, tá aqui atrás, ó, que é a Lego. Gente, eu tive uma experiência incrível com a Lego. Tipo assim, uma empresa de brinquedo, de blocos de montar. Acho que tava eu, Roberta, Alderlânia, que tá aqui, bate-papo. A gente sentou na mesa e fez uma experiência lá de programação com robótica, né? E aí, vocês estavam falando aí, eu lembrei lá que era um negócio de levar o lanche para um aluno, inclusive, que usa cadeira de rodas, né? Então, eu fiquei assim, gente, olha que coisa, né? Já traz essa questão da inclusão, não só relacionada às diversas deficiências, mas também, assim, de ter uma coisa lúdica, né, e fácil de aprender. Porque eu sei que aqui no Brasil muita gente usa o Lego para fazer robótica, né, a Ana Laura me corrige aí, que eu sei que você é especialista nisso, mas com motores próprios, né, no tipo Arduino e coisas assim. Lá não, eles estavam com materiais deles mesmo, assim, eu achei bem incrível, bem bacana. Então, assim, essa parte dos stands realmente é incrível. Uma coisa que ficou bem clara é que não dá para ver a conferência inteira, você tem que fazer opções, e mesmo se programando, olha que eu peguei algumas dicas com a Roberta Freitas, eu tinha tudo também na agenda, tentei, inclusive, privilegiar os meus colegas e estar lá, não consegui, teve algumas, inclusive, que bateu os horários, e a gente não consegue, inclusive, na minha apresentação, mas, assim, são muitas possibilidades, então, se vocês tiverem uma possibilidade de participar alguma vez, que o ano que vem, porque tá todo mundo louco aí, que vai ser em Orlando, né, então já usa, né, une o útil com o agradável, já dá um pulinho na Disney e tal. E aí, o Roberta Freitas, eu até lembrei que é outra coisa que eu queria que você falasse, se você quiser falar agora, falar depois, que tem a possibilidade de você ter inscrição gratuita sendo voluntário e apresentando, né, tem essa questão aí também. Se você quiser já falar agora, pode falar. Posso falar. Existe uma forma, né, o IST, ele sempre pede voluntários, né, para trabalhar na conferência, para ajudar. A Ana Laura foi voluntária também, ela também pode falar um pouquinho da experiência dela. E existem tipos de voluntariado, né, tem um voluntariado mais simples, que você vai lá, faz 2 horas ou 4 horas, mas tem um voluntariado que, se você trabalhar 8 horas, você recebe a sua inscrição de volta. E, gente, são $700, é muito dinheiro, é caro. Então, assim, vale muito a pena, vale pelo dinheiro e vale pela experiência, porque é uma experiência, gente, incomparável, porque você vai falar com educadores, interagir com educadores de lá, você vai ter um networking, assim, enorme, e você pode escolher onde você vai trabalhar. Ano passado, eu fui voluntária, eu trabalhei na Innovation Arcade, que foi até onde a Rô apresentou, então é um cenário ali de inovação. Eu trabalhei ajudando as pessoas na experiência com os óculos de realidade virtual, a primeira experiência deles. Trabalhei no Creativity Camp, que é um lugar, um espaço de criatividade com trabalhos das escolas locais. A Ana Laura, esse ano, trabalhou ali na lojinha, né, ajudando a vender os livros, explicar. Então, realmente, é muito legal. Se você for presenter, você tem uma inscrição mais barata, não é gratuita, mas é mais barata. E a outra opção que eu vou aproveitar para falar, que o IST, desde a pandemia, ele é híbrido, né? Então, ele tem uma parte da conferência que acontece online. Então, por exemplo, todos os main stages, a parte principal, assim, de tendências, ele é gravado e ele é transmitido ao vivo. E tem diversas sessões ali ao vivo também.
Falei rapidamente, porque já estamos aqui no laço do tempo. Assim. É verdade. Deixa eu agilizar aqui, né? Inclusive, pessoal, apresentar é uma experiência incrível, você ter esse contato com diversas pessoas, diversas culturas. Por exemplo, eu fui apresentar meu projeto de inovação que fala sobre bullying, e aí eu sempre interagia com as pessoas que passavam perguntando o contexto educacional delas e tudo mais, e se já tinham vivenciado, seja como pessoas ou como professores, né, a questão do bullying em sala de aula, na escola, né? E aí teve uma especificamente que me falou que não. Eu falei, nossa, então, peraí, que eu preciso falar com vocês, tem que me representar. Aí eu falei, por quê? Aí ela, porque eu trabalho com homeschooling. Aí faz sentido. Chegar esse bullying dentro da própria casa, aí já ia ser mais difícil, né? Aí você vai ver essas diferenças que a gente tem. E justamente falando dessas diferenças, né, no que eu vi realmente uma conferência muito inclusiva, né, tanto, assim, a gente estava com muito receio, né, por conta de questões políticas e, querendo ou não, somos latinos, apesar de muitos não se considerarem, mas eu vi um espaço muito de confiança e que a gente poderia estar lá e se expressar, ainda mais eu que falava um pouquinho sobre essa questão de diversidade e tal. E aí quando eu vi que tinha inclusive esses espaços de afinidades, né, que eu trouxe até uma fotinha aí do que eu participei, que foi da comunidade LGBTQIAPN+, achei incrível ter esses espaços que você pode reunir pessoas que têm da mesma comunidade. Eu vi que tinha de pessoas da Ásia, Pacífico, vi que tinha de pessoas pretas e negras. Então, assim, tinha vários espaços de afinidades para essas trocas. E mais de trocas, você falava sobre o seu trabalho, do seu contexto educacional, discutia sobre essas questões dentro da sua realidade, como que era tratado. Então, foi, assim, um espaço muito bacana, e, além de tudo, eles disputavam para saber como que o IST, né, tinha representantes do IST também participando, como que o IST poderia melhorar a nossa experiência dentro da conferência. Isso eu nunca tinha visto antes, assim, sabe? Tipo, realmente eu achei incrível. Fora, né, o que a Roberta já trouxe, a questão até dos próprios parâmetros, olhando os parâmetros do IST, você vai ver palavras como customização, colaboração, cidadania, bem-estar, pontos de vista, que realmente não é uma questão de ter, assim, uma coisa só para você ir lá e escutar. Não, é você participar. Por exemplo, nessa questão dos latinos, tinha um espaço de criação, que era, acho que Creators Fiesta, se eu não me engano, muito bacana, muito incrível, uma coisa bem maker, muito uma cultura latina, assim, acho que mexicana, porque também o Texas tem um pouco dessa cultura mexicana, né, porque já foi ali. E, principalmente, as meninas já falaram bastante que o uso da IA, né, então, acho que foi bem bacana, mas de forma responsável, inclusiva, né, principalmente para adaptações, personalizações e coisas do tipo. Um ponto que eu achei incrível, né, é que, assim, muito do que foi falado lá, gente, a gente vive aqui. Então, você chegava em algumas palestras, por exemplo, eu fui numa que até a Carla tinha sugerido, que tinha a Vic Davis, e aí eu fui porque tinha o Eric Curtis também, que eu gosto, se eu não me engano, ele é até líder GG, né? Eu acho que eu vejo ele direto nos eventos de novidades do Google, e ele estava participando também, inclusive, alguns recursos que eu trouxe aí no próximo slide são que eles mostraram, isso GG, e ele tem um canal no YouTube que eu sempre admiro, né, e tal. Então, assim, e é um tipo de apresentação muito bacana, porque era 8 pessoas apresentando 5 minutos cada, né? Então, assim, aquela coisa bem corrida e dando dica, mais ou menos que a Ana Laura falou, e depois vinha mais 1 minuto, cada um também dando, tipo, a dica de ouro, que nem a gente faz aí no GG On Air, né? Então, achei muito bacana, né? É uma experiência realmente incrível, assim, essas possibilidades, né? Então, estar lá e ver isso tudo é muito bacana. E aí, outra coisa que eu vi é que, assim, muita gente trazendo Gemini, Canvas, até no próprio stand do Google, que a gente tinha essas interações, o rapaz foi mostrar para a gente o Canva no Gemini, e assim, quando a gente falou que a gente já usava, eu mostrei até um que eu tinha feito, que era criar uma nuvem de palavras no Gemini, no Canva do Gemini, ele falou, nossa, sério? Então, assim, é isso, a gente tem muito a síndrome do impostor, de achar que o brasileiro está por trás das coisas, atrás aí, né, e que lá é a vanguarda, é a novidade, tudo, e aí muitas coisas falavam, mas é sério? Por exemplo, eu fui em uma palestra que eles estavam falando sobre o Suno, que é criador de música. Isso a gente já falou lá atrás, a gente já brincou com o Suno, já fez várias músicas, paródias, e eles estavam apresentando no IST. Então, tá vendo? Se você acha que o IST não é para você,
Acho que essa é a melhor dica, de saber que o IST é sim para todos nós. Basta você criar um projeto bacana, submeter, né? É para todo mundo, né? A Roberta trouxe. E aí eu trouxe 2 diquinhas aqui para vocês, bem rápidas, porque a gente já está estourando o tempo, não quero passar muito mais que isso. Uma que eu vi, né? E depois a Roberta pode até dar, a Tafarela pode dar até o veredito se ela conhece, se ela já usou, isso é realmente bacana, mas eu gostei do que eu vi. Que é essa Goblin Tools, que é uma coleção gratuita de ferramentas de IA projetada para ajudar pessoas neurodivergentes em tarefas que elas podem considerar ali cansativas ou difíceis. Então, tem uma funcionalidade lá, que é tipo assim, o Formalizer, que aí a pessoa vai ver, ela joga o texto dela, né, para ver se ela tá ali, né, falando de uma forma legal, né, então tem essa possibilidade. Tem um, por exemplo, que é de julgar, para ajudar a pessoa a entender se aquilo que ela entendeu realmente está certo. Então, acho que muito bacana, assim, para essas pessoas neurodivergentes ter esse uso da IA. Chama Goblin Tools, tá aí. Deixa eu botar o link aqui no chat para vocês. Tá aqui. E a segunda, tá aqui, é essa Teacher Server, que eu achei uma coleção muito incrível, né? Deixa eu colocar aqui para vocês também, que é uma plataforma que tem mais de 1000 ferramentas, né, voltadas aí para professores, e eles fazem questão de falar que é de graça e sem anúncios, e de fato eu não achei nada assim, né, de anúncio, de plano e tudo, já estava explorando aqui a parte de ciências, então tem por várias áreas do conhecimento aí, sugiro vocês darem uma explorada, pena que está em inglês, tá, mas a gente usa o bom e velho Google Tradutor aí para nos ajudar, e eu acho que é uma possibilidade incrível aí da gente estar utilizando no nosso dia a dia, no planejamento das nossas aulas. Como diz a Carla Arena, né, que no Amplifica a gente gosta de trazer muita coisa assim, que eu posso usar na próxima segunda-feira, né, ou amanhã. Então, acho que o Teacher Server pode te ajudar aí a planejar sua aula de amanhã, se você quiser, tá? É isso, gente. Muito bom, obrigada, Edu. Gente, eu vou ficar aqui mais um pouquinho se vocês tiverem perguntas, mas eu queria pular aqui para o nosso presente para vocês. Tem um e-book com tudo isso que a gente falou aqui e muito mais. Nesse e-book eu trouxe para vocês assim todas essas tendências que eu falei aí mastigadas, as nossas dicas de recurso. Trouxe links, inclusive, eu vou até mostrar aqui para vocês, porque essa sessão que o Edu falou... Ih, não carregou. Essa sessão que o Edu falou que ele foi, de EdTech, deles compartilhando, eles compartilharam abertamente o link. Então, eu coloquei o link para vocês aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Updates e ofertas. Tem várias ferramentas que estavam falando dos seus updates, dando ali algumas ofertas, ó, 3 meses Pro, 30 dias dele, 3 meses Pro do Wakelet. Eu vou mandar o link já já. Aqui era da parte do stand do Google. Eles estavam com esse daqui, era um haiku, que é um tipo de poema. Você gerava lá e você podia imprimir ali na hora e eles liberaram para a gente. Aqui tem todos os updates do Google. Aqui todas as apresentações que foram feitas no stand do Google estão linkadas aqui. Aqui eu coloquei as vozes principais, né, que falaram lá no main stage, são vozes aí para a gente seguir, pessoas que estão falando coisas muito interessantes em educação. Livros para a gente colocar na lista, vou incluir os livros da Roberta aqui. E aqui, ó, essa é a seção que o Edu falou, EdTech Supershare, está linkada aqui. Então, para quem quiser, pode ver todos esses recursos. E tem aqui, ó, o Eric Kurtz, ele libera tudo abertamente, Matt Miller, Stephanie Hauer, eles todos liberam abertamente. Roberta Freitas, essa educadora maravilhosa, Roberta Tafarello, também liberaram para vocês. Está tudo aqui no e-book, gente. Então, está lá no Tá Pronto, e a gente vai colocar aqui. Deixa eu deixar o QR Code de novo. Vamos colocar aqui. E queria a gente agradecer vocês, agradecer aqui, Comunidade Amplifica, por estarem aqui com a gente. Quem quiser ficar, tiver perguntas, estamos por aqui, mas quem precisar ir, temos todas as informações aí no e-book. Muito obrigada. Roberta, eu queria também agradecer, primeiro você, por ter me puxado, né? Porque foi você que veio atrás, e isso é muito bom, a gente ser puxada. Vamos fazer, e aqui a gente funciona assim. Inclusive, se alguém aqui, que está aqui com a gente hoje, quiser puxar qualquer coisa para a gente fazer esse movimento, aqui no Amplifica, a gente sempre brinca que
A gente quer ser e sempre foi essa plataforma de dar visibilidade para boas ideias e bons projetos educacionais, né? E uma coisa que a Roberta Freitas, e agradecer todos vocês do time Amplifica, Edu, Roberta, Tafarello, Ana Laura, Yolanda, gente que está trabalhando aqui em vários projetos com a gente. E a Roberta Tafarello trouxe uma coisa interessante, que ela falou da Jen Maestas, né? Que eu ainda não vi a fala dela, mas espero ver e ver as referências que vocês trouxeram. E uma coisa que ela falou foi a coisa da comunidade, né? De trazer comunidade e tudo mais. Então, eu deixo também aqui para vocês o convite para estar com a gente mais próximo na comunidade do Amplifica, que é o Amplifica Mais. A gente tem tido... Travou bem nessa hora. Ou melhoria. Voltou. Travou, Carlota. Ai, eu tinha... Travou, olha. Travou. O computador ficou tão emocionado que travou. Mas o que eu estava falando é que no Amplifica... Ai, perdi. Ai, ó, tô indo e voltando. Ó, tá tão emocionado que tá indo e voltando. Estamos te ouvindo. Mas se eu não tiver aqui, a Sam está aqui, tem outros, inclusive, membros aqui do Amplifica Mais. Então, eu convido vocês para estar com a gente. Tem sido uma comunidade que tem sido construída junta. A gente tem feito muitas coisas interessantes em termos de discussão, em termos de onde a gente quer ir com a nossa carreira na educação. Então, eu sempre acredito que quem vem num dia à noite por aqui é porque quer fazer alguma coisa. Eu sempre digo, tá com algum comichão, quer fazer alguma coisa. Então, fica o nosso convite aqui também para vocês. E tem também a comunidade do Amplifica, talvez você tenha se conectado com a gente hoje porque está em alguma outra comunidade do Amplifica, sempre bem-vindo, mas é sempre um prazer ter aqui com vocês. Estar aqui com vocês e principalmente compartilhar, e acho que essa do IST foi muito boa para a gente ampliar as visões, trazer referências, mas, ao mesmo tempo, entender que a gente, sim, faz educação de qualidade, que a gente tem muito também para levar para fora, e eu acho que isso que os apresentadores que estão aqui mostraram. E nesse aspecto, eu acho que é muito importante a gente, como educador, sim, a gente colocar a cara e mostrar o que a gente está fazendo na nossa sala de aula que pode inspirar outros educadores. Eu acho que essa é a grande lição também de uma participação em massa de brasileiros, né, num evento tão importante, para mostrar do nosso potencial e a gente entender, sim, que a gente pode estar no IST Orlando no ano que vem, se a gente começar a se preparar agora, né? Não é ano que vem, por isso que a gente decidiu trazer essa fala aqui para inspirar vocês e para vocês entenderem, sim, que ano que vem vocês podem estar em Orlando, não só participando, mas também apresentando. E eu deixo aqui meu depoimento, eu falei para alguns do Bonde Amplifica, mas nem para todo mundo, que, inclusive, no meu livro eu conto a história de que a minha vida mudou exatamente no Texas, exatamente nesse espaço de conferência onde o pessoal teve esse ano, lá em San Antonio, que, por sinal, é um lugar incrível. E tudo mudou porque eu decidi participar de uma conferência internacional e me conectei com pessoas do mundo inteiro, e hoje eu estou aqui com Amplifica, com Tá Pronto e tudo mais, e não foi à toa, foi a partir deste encontro em 2005, exatamente há 20 anos. Então, fica aqui o nosso convite para vocês também pensarem qual é a próxima conferência que eu não só vou estar como participante ouvinte, mas como eu vou dar a minha voz e vou dar a minha cara a tapa para mostrar o que eu já estou fazendo de bom em sala de aula, na gestão, na escola e tudo mais. Então, fica aí o nosso convite. E obrigada por essa noite incrível, obrigada a todos vocês que apresentaram e compartilharam aqui com a gente. Beijão!
Já tem mão levantada. Fale, Joelma. Eu ia para a gravação, a gente deixa, né, para a gravação também as dúvidas, né? Acho bacana. Deixa. Eu estou na liderança da fila ou tem outras pessoas na minha frente? Bem, Você. boa noite. Ai, tô chegando, tô no carro, tô dirigindo, mas estou aqui atenta a vocês também, tá? Eu fiquei encantada, já é a segunda vez que eu ouço a Roberta e as duas Robertas falando do evento, né, em outros grupos, outros momentos. E assim, me instigou a participar de uma conferência como essa, com certeza. A minha única questão, inclusive, até para sair de casa, é com relação a como chegar, o que fazer quando estar lá, por conta da questão da acessibilidade. Esse ano, eu nem fui na Bet Educar, porque eu não consegui locação do transporte lá para poder circular no evento. Então, assim, isso é uma preocupação que eu tenho. Me deslocar, de repente, para outros lugares e chegar lá, não conseguir usufruir. Então, eu queria o caminho das pedras aqui, aonde conseguir essas informações, para conseguir participar com segurança, com tranquilidade, como me preparar para isso. E não precisa ser agora, mas em algum momento eu gostaria de bater um papo com vocês para obter essas informações que para mim são fundamentais. Joelma, eu acho que lá eles são muito mais preocupados assim, com a acessibilidade e com o acesso ao local do evento. Então, eles têm transporte que passa por diversos hotéis, por diversos lugares e que te leva direto para a conferência. Então, você não depende do transporte público para te levar. Eles têm rotas diferentes ali, que passam por áreas diferentes, então vai até perto do aeroporto, vai para o sul, vai para o norte, vai para diversos lugares ali por perto, para te levar até a conferência. E dentro da conferência você vê muita preocupação com acessibilidade, como elas falaram, até tamanho do corredor ali no hall de expositores, né? Tem toda uma preocupação com isso. A gente pode também te ajudar aí a ver com quem entrar em contato para planejar essa viagem, então pode contar com a gente, mas como a Liliane falou, acho que nos Estados Unidos eles são muito mais, em geral, eles são muito mais preocupados com isso, e Yolanda, não sei se você quer complementar. É um complemento. Também estou em trânsito aqui, mas não querendo vender um sonho americano, longe de mim, mas tem isso sim de que tem essa preocupação maior com acessibilidade. Claro que a gente está falando de uma ida do Brasil para lá, pelo menos 10 horas de viagem, toda a questão das companhias aéreas, mas no momento em que você está fazendo a inscrição para o evento, tem essa pergunta. Eu vi ao longo do evento, durante o evento, pessoas desse grupo de voluntários do lado de pessoas cegas, do lado de pessoas que necessitavam da ajuda para empurrar a cadeira. Então, os voluntários do evento também estão treinados e disponíveis para isso. A Roberta falou que Orlando tem voo direto, melhor ainda. E para você ter uma ideia, Joelma, uma diferença, né, da Beth para esse hall de expositores que eu vi ali no East. Na Beth, grande parte dos estandes, eles montam meio que um palquinho. Então, você tem pelo menos um degrau para entrar e para sair do stand que você quer acessar. Ali no East, eu percebi que grande parte são térreos. Os que tem palquinho é para a pessoa que está ali apresentando ficar um pouquinho mais elevada. E os que são, a gente vai fazer o stand inteiro com essa elevaçãozinha. Eles têm pessoas ali para ajudar. Então, quanto a isso, eu acho que é muito mais natural. Eu, pelo menos, senti de uma forma muito mais natural a inclusão e a acessibilidade. Perfeito, meninas. E até essa questão do voluntariado aí, vocês perceberam voluntários também que necessitava de acessibilidade? Sim, eu percebi. Inclusive, eles colocam impostos de trabalho que você, por exemplo, a minha dificuldade é com mobilidade. Então, você não vai ficar andando pelo evento. Eles te deixam num stand de informações que você está ali no ponto fixo. Eu não cheguei a ver pessoas surdas nesses espaços, né? Então, tem diferentes tipos de acessibilidade necessárias. Mas, em questão de mobilidade, eu vi bastante, sim. Muito obrigada, viu, meninas? A gente vai trocando figurinhas e você não está vendendo sonho americano, eu já tinha ele, Yolanda.
Então eu vou querer comissão. Mas independente do que foi, eu acredito muito no que a Carla falou, dessa importância de você participar de eventos internacionais, mesmo os nacionais. Eu acho que estar junto de pessoas que pensam como você, que estejam engajadas nas questões que você está, fortalece aquilo que a gente quer fazer, né? Então, é por isso que eu participo de todos os grupos que possíveis envolvendo tanto as ferramentas digitais quanto a educação. Eu acho que é importante a gente, para alcançar o que se deseja, estar inserido em comunidades que falam sobre aquilo que a gente sonha, né, que a gente deseja. Então, agradeço de coração o apoio de vocês, sempre aqui, em todo lugar, nos encontros no Google. Sou fã, completamente apaixonada por vocês. Posso só complementar, dar mais dicas para a Joelma? Joelma, lá, inclusive, nos Estados Unidos, uma coisa que é muito legal é que, normalmente, a maioria dos hotéis, os quartos, para quem tem mobilidade reduzida, são no térreo. Então, diferente até de muitos hotéis aqui no Brasil, você não precisa pegar um elevador para chegar, às vezes, no quarto, né? Não que o elevador não seja acessível, mas, inclusive, muitos dos hotéis, os quartos, para quem tem mobilidade reduzida, algum tipo de deficiência física, eles ficam essencialmente no térreo, tá? E muitas cidades americanas, Orlando também é uma cidade bem plana, tá? Assim como San Antônio. Eu acho que uma coisa que a gente é muito sabido de educação pedagógica, educacional. Eu, Roberta, inclusive, acho que a gente dá de 1000 a 0, mas eu acho que em termos de acessibilidade arquitetônica, em termos de mobilidade urbana, eles têm muito mais preocupação com isso. Então, para você se locomover na rua, para você ter uma questão de piso tátil, de rampa, até na própria rampa que dá nas calçadas, eles são mais preocupados em relação a isso do que a gente em relação ao Brasil. Então, a gente tem que melhorar muito nisso. Então, enquanto a mobilidade arquitetônica, eu acho que é muito... você não vai ter tantas preocupações. Agora, o que eu acho que é uma preocupação que pode ter, que inclusive a gente vê muito nos noticiários, é a questão dos voos, né? Então, acho que é legal dar uma pesquisada. Então, se você pretende ir mesmo, uma pesquisada de uma companhia aérea bacana. Lógico que aí, gente, a gente está falando de dinheiro e tal, mas essa questão que tem uma preocupação com acessibilidade, né? Que de fato olhe para o ser humano aí. Na verdade, porque são 9 horas de voo, né? Acho que Orlando é um pouquinho mais perto, mas em relação ao hotel e a se locomover lá é bem, bem tranquilo, tá? Obrigada, Rô. Achei que você ia falar do wait, Roberta. Os sinais, os sinais eles são sonoros, são bem acessíveis, eles falam Wait. A questão da acessibilidade das cidades turísticas tá aí uma diferença que eu vejo no Brasil, porque nem toda cidade turística aqui no Brasil é acessível. Aliás, a maioria não é, né? Eu estive em Aracaju esse final de ano, que é uma cidade plana, cercada pelo mar, né? E encontrei dificuldades de acessibilidade, apesar da planície. Então, enfim, a gente vai encontrar isso. Agora, muitas coisas são colocadas por força da lei, da imposição, não por consciência. Pelo que vocês estão falando, há uma consciência maior sobre isso lá, né? Então, isso só de estar próximo de uma mentalidade como essa já enriquece qualquer viagem, qualquer conhecimento num turismo ou mesmo numa convenção como essa. Joelma, eu acho que principalmente a convenção tem muito essa questão, sabe? Tá até nos parâmetros dela e tal, de ser inclusiva, acessível. E imagino que isso seja até um critério também para a escolha de lugares para onde ela é realizada, né? Então, acho que você pode se sentir tranquila aí de que vai ser um ambiente bem, bem bacana, bem inclusivo e acessível. Então, agora bora. Eu ia dizer sextar, não, né? Hoje ainda é terça, é isso Terçar. mesmo? Bora terçar.